Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Shalom, que a paz de Cristo esteja contigo. Já estamos no 19º domingo no tempo comum. Nesse dia que rezamos pelos nossos pais. Aqueles que estão no céu, por aqueles que já estão no céu, por aqueles que ainda continuam caminhando conosco nessa vida. Desde já o nosso abraço, a nossa oração pelos nossos pais. O evangelho que nós vamos ler neste domingo, 19º domingo do tempo comum, é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao versículo 33, o episódio onde Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Veja, essa é a introdução. Logo em seguida, a multiplicação dos pães, que é aquele episódio que nós proclamamos domingo passado. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e irem para a outra margem e lá o esperassem, enquanto ele despedia as multidões. De repente, depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha para orar. Aquilo que ele já queria fazer lá antes das multidões tomarem Jesus ou aparecerem a Jesus de forma surpresa e fazer com que ele multiplicasse os pães, não. Aguçasse nele uma comoção a ponto dele multiplicar os pães e curar os enfermos. Jesus então sobe a montanha e fica ali a sós em oração. Este aqui e aquele episódio lá do Getsemane, no Jardim das Oliveiras, onde Jesus reza um pouco antes da sua entrega, da sua paixão, são os dois únicos momentos onde Jesus reza a sós, conforme o evangelista Mateus descreve. São apenas esses dois momentos descritos por Mateus, onde Jesus reza a sós. Anoitece, e Jesus continua lá sozinho, rezando. Há um contraste, Jesus a sós sozinho e os discípulos na barca. A barca, que agora vamos ver na parte seguinte, nos versículos seguintes, a barca que é aqui atormentada, jogada para lá e para cá pelas ondas do mar que está revolto porque o vento é contrário. Veja, o barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Diferentemente da narrativa de Marcos, que é paralela a essa de Mateus, lá quem é sacudido ou quem está com problemas com o barco e com o vento são os discípulos que têm dificuldade para remar. Lá o foco então em Marcos é colocado sobre os discípulos na sua dificuldade em remar, em avançar. Aqui é a barca que é considerada, o foco está na barca que é sacudida. A barca que é o símbolo da igreja, que desde sempre, tradicionalmente, sempre foi visto como o símbolo da igreja. Os discípulos dentro da barca, os discípulos dentro da igreja, que é jogada para lá e para cá, no mar, o mar revolto, o mar que é sinal também do perigo, o vento, as ondas, sinal ou símbolo da perseguição, das dificuldades da igreja em seguir Jesus, em testemunhar o evangelho, desde sempre. O barco é sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui um contraste, Jesus lá rezando a sós, tranquilo, e os discípulos aqui passando apuros dentro da barca. Na quarta vigília da noite, portanto lá para as 3 da manhã, na última vigília da noite, entre 3 às 6 da manhã, olha, bastante tempo depois que Jesus vem, e quando Jesus vem, ele vem andando sobre as águas. Andando sobre as águas, naturalmente. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram com medo, apavorados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Olha aqui, parece não, é uma cristofania. Jesus se manifesta, uma aparição. Parece uma daquelas aparições lá do final do Evangelho, as aparições de Jesus ressuscitado. Jesus não faz nada assim de extraordinário lá nem aqui. Anda tranquilamente sobre as águas. Não obedece às leis da física. Como lá no final também dos Evangelhos, o corpo de Jesus, né, aparece, desaparece, atravessa paredes, não obedece leis da física. Já aqui então será uma alusão ao Cristo ressuscitado, à glória de Jesus ressuscitado, ao corpo glorioso de Jesus ressuscitado, que é Deus? Pode ser que sim. Os discípulos pensam ser um fantasma, por isso gritam de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu. Ou coragem, eu sou. Isso aqui lembra aquela palavra que Deus disse a Moisés: vai lá e diga ao faraó que o eu sou te enviou. Quer dizer, Deus te enviou. Olha, coragem, aqui é Deus. Fiquem tranquilos, não tenhais medo. Então Pedro, aí entra a figura do Pedro. A figura de Pedro, que já é outra modificação que Mateus faz no texto de Marcos. Lá em Marcos não há esse diálogo, não há esse evento aqui com Pedro. Apenas aqui em Mateus, apenas Mateus inseriu essa parte da narrativa. Então Pedro lhe diz: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Manda-me ir sobre as águas até junto de ti, se és tu. Parece que quer colocar à prova Jesus, ou quer forçar Jesus a se revelar, a revelar-se, a mostrar-se, né? Se és tu, né? Jesus respondeu: vem, vem. E Pedro então desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, percebendo o vento, porém, ficou com medo, e quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha, querer fazer a mesma coisa que Jesus faz, o ser humano não consegue. Não pode. Jesus é Deus. O vem a mim, significa ir como discípulo, seguir Jesus, fazer o que Jesus faz, ou imitar Jesus no sentido de querer ser como Jesus, de fazer como Jesus faz, é uma arrogância, uma presunção humana, não é? Ir a Jesus, nós devemos ir e agir como Jesus mandou, mas confiando que Ele nos socorre, que Ele, com seu braço poderoso, com a sua força, nos socorre. Quando o mar está bravio, quando a perseguição aparece, diante dos perigos da evangelização, dos perigos próprios da missão do discípulo, nós devemos gritar: salva-me, Senhor. Essa é a atitude correta do discípulo. Não é simplesmente querer fazer as coisas que Jesus fez, ou que Jesus continua fazendo, como sendo igual a Jesus. Não podemos. Encontra o fracasso. O primeiro vento, sente medo e começa a afundar. Então, a presunção é a autossuficiência, achar que é capaz de fazer tudo por conta própria. O primeiro vento nos leva ao fracasso, começamos a afundar, né? Mas se agimos, sim, e devemos agir como discípulos, mas contando sim com os nossos talentos, mas acima de tudo, com a força, com a proteção de Jesus que guia. Então, ir a Jesus como discípulos, não com presunção, autossuficiência, de achar que agora, por minha conta, eu sou capaz de evangelizar sozinho, de agir sozinho, de mudar o mundo sozinho, sem a força do Cristo, sem a ajuda do Cristo. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil,
A tarefa de evangelizar, de testemunhar, de ser discípulo de Jesus é tarefa bastante difícil. Mas se contamos com a presença de Jesus, com a força de Jesus, Ele estende o braço e nos salva. Certamente nos ajuda e nos faz ir à frente, continuar a nossa tarefa. Portanto, irmão e irmã, devemos ir a Jesus, precisa insistir nisso, ir a Jesus, mas ir como discípulos, seguir Jesus, não é colocar lá a prova, testar Jesus, não é? Testar Jesus, de jeito nenhum, mas ir até Ele, segui-lo, fazer o que Ele mandou, contando com a sua força, com o seu poder, contando com a sua orientação, fazendo aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Essa é a orientação. No perigo, na dificuldade que a igreja enfrenta, que a barca que a igreja enfrenta, no mar bravio do mundo, que é o mundo, no mar bravio que é a perseguição, que são as posições anti-evangélicas que vemos tanto por aí, não vamos querer agir com a nossa força própria, apenas com a nossa autossuficiência, com a nossa arrogância, com a nossa capacidade própria, mas contando sempre com a ajuda de Jesus, com a força de Jesus, rezando a Jesus, gritando: salva-nos, Jesus, salva-me, Jesus, ajuda, Jesus, que a situação está difícil, nós precisamos continuar a tua obra neste mundo, mas queremos continuar com a tua ajuda. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro pela mão e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidaste? E o relato se encerra assim: assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha, assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. No outro relato anterior a esse, lá no capítulo 8, no relato da tempestade acalmada, os discípulos perguntam: quem é este? Lá eles estão em dúvida, não sabem quem é Jesus, lá no capítulo 8. Aqui, no capítulo 14, certamente depois da convivência com Jesus, de ter aprofundado na convivência, no conhecimento de Jesus, eles não mais duvidam, mas confessam. Eles confessam. A igreja confessa que quem está dentro da barca são os discípulos. A barca não é o símbolo da igreja? E quem está dentro da barca? Os discípulos. Então a igreja que confessa: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Já não há mais dúvida. Aqui, confiança, certeza. Ajoelham-se e prostram-se diante de Jesus em adoração, como os magos fizeram lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, são os representantes do mundo pagão no Evangelho de Mateus. Adoram Jesus. Aquelas mulheres, depois que Jesus manifesta-se ressuscitado, Mateus 28, versículo 9, também prostraram-se e adoraram Jesus. Essa deve ser também a nossa atitude, nos prostrar diante de Jesus, do seu poder, sem duvidar, sem querer colocar Jesus à prova, não é? Sabendo que Ele é o Senhor Salvador. Adorá-lo, e tempestade nenhuma, mar bravio nenhum será capaz de derrotar a sua igreja, de derrotar o discípulo de Jesus, de fazer com que o discípulo de Jesus afunde, encontre o fracasso. Confiança em Jesus. Confiança em Jesus deve ser a nossa atitude. Ir a Jesus como verdadeiros discípulos que confiam nele, que esperam nele, que contam com a força do alto na realização da sua tarefa e da sua missão. Este relato aqui, eu fiz algumas anotações também. Este relato, tal como narrado por Mateus, oferece 3 dados curiosos, né? O corpo de Jesus desafia as leis da física, eu disse agora há pouco. Os discípulos não reconhecem Jesus, pensam ser apenas um fantasma. Um outro ponto: Jesus, apesar do poder que manifesta, trata os apóstolos com toda a naturalidade. Já disse isso daqui
agora há pouco também. Veja, esses 3 detalhes são típicos dos relatos das aparições de Jesus ressuscitado. Primeiro, seu corpo aparece e desaparece, atravessa paredes, quer dizer, não tem limites, não respeita a lei da física, como Jesus andando sobre as águas. Assim, lá nos relatos das aparições de Jesus ressuscitado. Segunda coisa, nem Madalena, nem os 2 discípulos de Emaús, nem aqueles 7 discípulos aos quais Jesus se manifestou à margem do lago de Genezaré, lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, nenhum deles reconhece a Jesus, não é? Como os discípulos aqui nessa passagem pensam que Jesus é um fantasma, não reconhecem Jesus. Lá no final também, eles não reconhecem Jesus ressuscitado. Nenhum deles reconhece Jesus ressuscitado antes que Jesus chegue e se apresente, né? 3. Jesus ressuscitado nunca faz manifestações extraordinárias de poder, fala e age com naturalidade. Veja que lá nos relatos das aparições do Jesus ressuscitado, ele apenas aparece, fala com os discípulos, age, mas age com naturalidade, não faz nenhum milagre, nenhum ato assim extraordinário. Aqui também não há nenhum ato extraordinário, além de andar sobre as águas, não é? Jesus não fala, não age de maneira assim extraordinária, não realiza nenhum milagre. Por que isso? Por que Mateus então? Por que nós poderíamos fazer essa comparação? O que temos então neste relato de Mateus, não lá no relato de Marcos, não é? É algo bastante parecido a relato de aparição de Jesus ressuscitado. E qual sentido teria isso neste momento do Evangelho, no capítulo 14, nesse momento que o evangelista narra Jesus andando sobre as águas? Que sentido teria isto neste momento do Evangelho? Simplesmente aludir à glória de Jesus, à glória de Jesus ressuscitado. Já fazer uma alusão a Jesus ressuscitado, à glória de Jesus ressuscitado. Exatamente como o relato da morte de João Batista, que é narrado um pouco antes desse, de Jesus andando sobre as águas, alude também à paixão de Jesus, à morte de Jesus, assim como João Batista morreu, sofreu a paixão, assim também Jesus. Então a morte de João Batista é uma alusão também à paixão e à morte de Jesus. Da mesma forma, esse episódio aqui alude então, esse episódio de Jesus andando sobre as águas, faz uma alusão à ressurreição de Jesus, com seu corpo que não obedece, por assim dizer, às leis da física. Mas de tudo esse trecho, o mais importante é a gente confiar em Jesus, aprender a confiar em Jesus, não querer pôr Jesus à prova, né? E não querer ter a presunção, a autossuficiência de agir por conta própria, no sentido de evangelizar, de anunciar o evangelho, ou com qualquer outra circunstância da vida. Sempre agir contando e confiando em Jesus. Ir a Jesus, que chama, vem a mim, mas ir a Ele como discípulo, como alguém dependente dele, dependente da sua guia, dependente da sua orientação, dependente do seu amor, dependente da sua força poderosa de Deus. Meu caro irmão, minha cara irmã, um abraço para você. Feliz Dia dos Pais. Se o papai já está no céu, que Deus o tenha, que ele já esteja participando do banquete, no céu, do banquete eterno no céu. Se ainda caminha conosco, felicidade, saúde, força para ele e para nós, para que possamos continuar nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. Fique com Deus e até uma próxima vez, se Deus quiser.